Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Tânia Batista e no nosso devocional de hoje nós vamos mais uma vez nos surpreender com as maravilhas de Deus. Vamos ler juntos dois textos bíblicos do livro de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 2, que diz assim: No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Aqui podemos perceber que no começo tudo era vazio, mas o Espírito Santo de Deus se movia pelas águas. Esse texto nos mostra que desde o início de tudo, o Espírito Santo de Deus se fazia presente. Vamos para a nossa Bíblia novamente, ainda em Gênesis capítulo 2, versículo 4 ao 15. A palavra de Deus diz assim: Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas. E não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia formando 4 rios. O primeiro era o Pisson, que rodeia a região de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gihon. Ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. A palavra de Deus nos diz que nenhuma planta havia brotado ainda, porque ele não tinha mandado chuva e também não tinha ninguém para cultivar. Mas antes mesmo que houvesse chuva ou alguém que pudesse cultivar as plantas da terra, saía uma corrente de água que regava o chão. Isso significa que onde o Espírito Santo estava, havia vida. O Espírito de Deus estava presente e ativo, preparando o terreno para a criação. Logo em seguida, com o pó da terra, ele formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus resolveu plantar um jardim, o famoso Jardim do Éden, e colocou o homem que criou ali e também fez crescer árvores lindas de todos os tipos que davam frutos bons e que servia de alimento. Mas Deus, com seu infinito amor, não parou por aí. No meio do jardim, ele colocou a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E também, de dentro do Éden, nascia um rio que regava todo o jardim e, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o rio Pisson, que significa mais espalhado, um rio que se espalha. O segundo rio se chama Gihon, a palavra traduzida como um rio que jorra. O terceiro rio é o Tigre, simboliza a vida e a fertilidade. E o quarto rio é o Eufrates, que significa doce, fértil e frutífero.
Assim como esses rios, que possamos ser usados para levar a palavra de Deus para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo. Assim como esses mesmos rios que fluem do jardim do Éden, vamos sair da nossa zona de conforto e espalhar o Evangelho de Cristo, que o Espírito Santo de Deus transborde em nós para que possamos jorrar a vontade do Pai pelo mundo afora, vivendo a vida que Jesus Cristo nos deu através da morte na cruz, trazendo fertilidade onde não existe mais esperança. E também que possamos ser frutíferos, sendo amorosos, bondosos, longânimos, benignos, alegres, fiéis, mansos e que tenhamos domínio próprio, transmitindo a doçura da palavra de Deus por todos os lugares. O Senhor nosso Deus nos chamou para essa hora. Que o Espírito Santo flua em nossas vidas, nos usando como instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nos ajuda a fazer a Tua vontade, que possamos andar nos Seus caminhos, hoje e sempre, e fluir como aqueles rios na vida de pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de Te conhecer. Senhor, faça a Tua vontade em nossas vidas, é o que nós Te pedimos, no nome precioso do Teu Filho Jesus. Muito obrigada. Amém. Não se esqueça, compartilhe essa palavra, pois eu tenho certeza que ela fará diferença na vida de alguém. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.